Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Luciana. Falando com vocês aqui já direto de João Pessoa, conforme eu tinha avisado. Hoje eu não estou conseguindo, não estou podendo fazer esse trabalho aí presencialmente no Cefet, porque eu estou aqui participando desse evento, o Encontro Internacional sobre Trabalho que é uma das questões centrais da minha pesquisa, as relações de poder no universo do trabalho, e aí muito importante que esse resumo que eu enviei para cá tenha sido aprovado e que eu tenha conseguido então nesse momento também estar aqui para apresentar o trabalho que eu submeti, que eu inscrevi. O primeiro, depois que eu entrei para o mestrado, e faz muito tempo que eu não tenho essa experiência, desde a graduação, de falar assim para o público acadêmico, mas tô bem feliz, bem satisfeito, de poder estar participando. Primeiro quero dizer que esse era um dos momentos que desde o início da disciplina, da nossa disciplina, eu mais temia, porque eu não sabia bem que caminho eu ia fazer. Eu já falei algumas vezes para a professora e em sala também, que essa disciplina para mim foi muito mais um arranjo por horário do que uma questão propriamente de desejo, de utilizar essa ementa na minha o que eu pensava que seria a ementa na minha pesquisa. Então, quando eu vi também que o tipo de trabalho que seria cobrado, eu falei, caramba, não vou saber fazer, não vou conseguir fazer. E continuo achando que não vou saber fazer e não vou conseguir, mas enfim, vamos tentar. Quando eu comecei a pensar no que fazer em relação a trabalho nessa disciplina, uma das coisas que mais me chamou a atenção e me surpreendeu foi o fato do quanto aquilo que eu penso sobre linguagem, aquilo que eu trabalho sobre linguagem, o tipo de pesquisa que eu faço a respeito da linguagem pelo viés da análise do discurso, quanto isso está imbricado, enquanto isso está atravessado pelas questões que a professora trouxe para a gente nas aulas, pelos textos, pelos teóricos escolhidos, que aliás eu gostaria de agradecer e de ressaltar a importância da gente ter um curso com uma epistemologia, com uma bibliografia quase que totalmente negra, feita por intelectuais negros. Então eu acho isso brilhante assim para o curso que a gente está fazendo, e de modo geral também, porque nós negros podemos e sabemos falar sobre quaisquer assuntos. Então essa inclusive era uma das minhas discussões, eu pensava assim, caramba, eu discuto muito isso, penso muito sobre isso, Preto tem que falar de preto, tem que falar sobre as coisas que afetam os pretos, que tem que se colocar sabe? E aí, durante muito tempo isso me incomodava, no sentido de que, caramba, preto sabe falar de outras coisas também, porque senão fica muito confortável para o poder aí hegemônico dizer assim, tá, é isso, é aquele que vai falar disso e daquilo, é aquele que vai falar, que vai militar, é aquele que vai... E militar no pior sentido da palavra, como eles em geral utilizam, É aquele que vai... É o cara do mimimi. Então eu pensava, não, eu não sou o cara do mimimi, Eu tenho uma série de estudos e de contribuições que eu posso trazer, sim, em diversas áreas. No meu caso, na área de educação ou na área das letras,
E isso me incomodava, então. Bom, e aí lendo os textos que a professora trouxe, principalmente lendo e ouvindo Miriam Alves, Conceição Evaristo, Lélia, tantas outras, né? Sobretudo femininas, né? Sobretudo as mulheres negras. Quanto eu aprendi de tudo que a gente pode. Então eu agradeço muito. Um dos caminhos que eu pensei que eu fosse trilhar nessa proposta de artigo seria esse caminho do, né, quem é o negro, sobre o que esse negro fala, e é um dos caminhos possíveis também. Mas quando eu fui apresentar o seminário sobre o texto da Bell Hooks, A Língua, aquele texto, o final daquele texto, sobretudo, me trouxe uma nitidez de pensamento a respeito do papel que a linguagem tem, que eu já estudo, né, por estudar análise do discurso com o Manguenot, de analisar a linguagem como, não apenas como representação da realidade, mas como intervenção nessa realidade, como ação, né? Falar, emitir, escrever é uma ação que produz uma série de consequências e de reações. Então, quando eu me deparei com o texto da Bell Hooks, falando da língua, e assim de modo muito genérico, um título, A Língua, né? E aí, ao ler aquele texto, ela vem mostrando, assimilando uma série de outros conteúdos do que subjaz a língua, né? Como, por exemplo, o poder subversivo da língua. A língua como elemento estratégico de subversão. Porque a subversão ela pode ocorrer de várias maneiras, mas para o povo negro, para o povo preto, a língua foi um instrumento de dominação. No nosso caso, aqui no Brasil, nós fomos dominados também, né, quando perdemos a nossa essência, a nossa língua, os nossos costumes, a nossa cultura de modo geral, mas foi também pela língua que nós subvertemos. E a Bell Hooks vai mostrar isso no contexto norte-americano, mas vai mostrar também que foi através da língua que nós aprendemos a subverter. Né? Foi através da língua que nós estrategicamente nos livramos daqueles que queriam nos encarcerar. Isso para mim trouxe assim uma nitidez, como eu já disse, que eu falei, eu tenho que falar sobre isso. E é aí que vem esse slide que eu vou mostrar para vocês agora, essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora, onde eu elenco aí mais ou menos o que eu pretendo tratar no meu artigo. E já volto para falar para vocês mais um pouquinho. E assim, professora Luciana e colegas, né? Eu vou intitular esse trabalho como Linguagem, Linguagens, Subjetividade e Subversão em Perspectiva Afro-Referenciada. Eu faço isso a partir do seguinte pensamento, né? Dos riscos de uma tradução deslocada, descuidada, tudo aquilo que a gente vem estudando, né, dialogando, debatendo nas aulas, e uma tradução que muitas vezes ajuda a favorecer apagamentos, né?
E aí eu falo não só de tradução, mas exatamente de linguagem de modo geral, né? Da escolha lexical, da escolha vocabular que se faz, né? E muitas vezes essas escolhas ajudam sim a favorecer apagamentos e silenciamentos. E aí, tentando atender então a um critério, né, desse trabalho, eu trago como textos base a língua da Bell Hooks, que eu já falei, que foi o meu o motivo, né, de ter escolhido fazer esse artigo, esse trabalho por esse viés. Memórias de plantação da Grada Quilomba, a transformação do silêncio da Audre Lorde, e quero trazer ainda, espero conseguir fazer bem feito, a apresentação que a Grada Quilomba faz no livro do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, e que eu gostaria, toda vez que eu leio aquilo me chama muita atenção e traz muito essa questão do silenciamento, do apagamento da intelectualidade negra, né? A Grada diz isso lá na apresentação, do quanto ela procurava esses elementos enquanto estava ali estudando a psicologia e não encontrava, né? Mas não porque nós negros não tivéssemos feito, mas porque simplesmente esse conhecimento era aniquilado, marginalizado nas universidades, né? Na academia. Então eu quero trazer também esse texto para discussão no artigo. E aí, pessoal, vou ser bem sincero, né? E bem sincero, professora Luciana. Eu tenho muito medo de escrever esse texto, eu acho que eu não vou dar conta, mas eu vou tentar, né? E eu acho que eu peguei ali um passo a passo do que a gente conversou na última aula, do que não pode faltar, e tentei, nessa semana louca que eu tô vivendo, sei lá, começar a estipular ali alguns critérios, alguns elementos que vão me dar base, subsídio para escrever esse texto. Então eu coloquei como objetivo geral discutir os aspectos subjetivos inerentes à linguagem. Eu de repente no subjetivos poderia ter colocado subjetivos / subversivos inerentes à linguagem. E dentre os objetivos específicos, então apontar teorias que entendem a linguagem como processo de compreensão e intervenção no mundo, destacar apagamentos e silenciamentos ocasionados por uma tradução mal elaborada. Não sei se aí eu colocaria só tradução, né? Porque a tradução eu vou com certeza privilegiar, mas eu vou falar de diversos apagamentos e silenciamentos que podem ocorrer num texto a partir da escolha lexical mal feita. Então aí também poderia entrar nesses objetivos específicos, não sei. Depois valorizar uma perspectiva afro-referenciada de linguagem, né? Que é o que a Bell Hooks faz no texto dela e todas as outras que eu citei antes. E aí, como justificativa, é comum que se compreenda as diversas formas de linguagem como mera representação de um mundo externo e afastado dos sujeitos que nele vivem. Entretanto, sendo a língua um importante marcador do modo como nos posicionamos no mundo e do que pretendemos criar a partir dele, é necessário, de modo mais cirúrgico, analisar de modo mais cirúrgico aquilo que temos feito dos usos da própria língua. Então, assim, pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de estar fazendo esse trabalho dessa maneira, a generosidade de vocês todos, da professora, dos colegas que vão contribuir com esse trabalho, e espero que tenha sido possível, né, dar a vocês, no meio dessa loucura toda, uma noção daquilo que eu pretendo escrever, tá certo? Um beijo para vocês, boa apresentação a todos, e Luciana, minha gratidão mais uma vez. Colegas, muito obrigado pela generosidade de me ouvir, de me assistir, tá bom? Um beijo para vocês.